E aí, pessoal, estamos mais um grupo de estudos. Hoje a casa tá cheia, tá todo mundo aqui. E é bem legal porque hoje eu queria mostrar uma coisa que até me assustou. Eu, eu fui reorganizar nossas coisas do grupo de estudos, os nossos repositórios. E aí eu criei um repositório GoBR. Então ficou github/gobr. E aí tem os nossos repositórios aqui dentro, né? Então, enfim, não é mais aquele Go Hands-on que a gente usava antes. Ficou menorzinho, mais dirigido, mais bacana. E tudo que estava antes dentro do Go Hands-on agora está aqui dentro do Estudos. Né? E aí aqui tem um monte de coisa, tem o nosso material que continua crescendo, o pessoal continua colaborando. Opa, chegou mais alguém? Deixa eu só aceitar aqui. O pessoal continua colaborando, então continua tá tudo no ar, né? E tem mais algum material que eu estou colocando aqui, mais alguns exemplos, mais algumas coisas para a gente se divertir. Bom, e o que me assustou foi que eu bati o olho nisso daqui e falei assim: como assim 2 anos que já tem esse repositório? Né? Não tem 2 anos de grupo de estudo, o grupo de estudos tem 1 ano. O repositório nasceu de um hands-on que eu fiz. Mas mesmo assim não tinha 2 anos ainda. Aí eu, como bom nerd que sou, né, fui lá, API, GitHub, GoBR/estudos, eu acho que é isso. Eu devo estar esquecendo algum pedaço. Estou esquecendo algum pedaço. Deixa eu olhar minha colinha aqui da documentação da API do... API, GitHub, repos. Ah, tá. Beleza. Repos barra e created at, onde está? Deve estar por aqui. Tá aqui. Created at. E realmente não tem 2 anos. Falta 3 meses para ter 2 anos, mas poxa vida, como o tempo voa! E nesses quase 2 anos, geramos uma quantidade enorme de material e conhecemos pessoas legais do Brasil todo e brincamos com a linguagem, vimos a linguagem crescer. Nesses 2 anos foram 4 versões da linguagem que a gente passou. Então, enfim, arrumei um emprego que eu trabalho com Go, ó que legal, yay! Enfim, então eu queria agradecer o pessoal que é muito bacana, muito participativo. Go é uma comunidade que inclui muito as pessoas. Eu nunca vi uma comunidade tão fácil de você participar. Então tá aí, gente. Obrigado. A gente continua fazendo e cada vez o nosso repositório está aumentando mais e estamos se divertindo mais. E falando em se divertir e aumentar a nossa galera, o Joelson vai falar dos eventos que tem, porque nós temos festinha de lançamento da 1.10. Fala aí, Joelson. Joelson deve estar falando no mudo. Ou isso ou eu caí, né? Gente, vocês estão me ouvindo? Você não caiu, não. Eu voltei. O Joelson caiu. Eu voltei. Vai lá, Joelson. Eu dei sua deixa, tem 3 minutos. Tá, dia 27 vai ter em várias cidades, o pessoal está organizando a comemoração da release 1.10 do Go. Vai rolar em São Paulo, Curitiba, Florianópolis, pelo menos que eu estou sabendo, assim, que o pessoal já falou. Então, quem for dessa cidade, vê no Telegram, no Slack, para entrar em contato e participar do evento, trocar uma ideia, conhecer as novas features da nova release do Go. E conhecer a galera também, que é bem legal. Principalmente, né? E falando de novidades, o Felipe também vai falar de uma novidade que surgiu hoje, né? A gente nem conseguiu ver o direito. O Felipe que está mais por dentro, então ele vai passar para a gente aí, ó, o Vego. Bom,
Todo mundo sabe que gerenciamento de dependências do Go não é lá aquelas maravilhas. No começo do ano passado, surgiu o DEP, e o Roscox, com o surgimento do DEP, o Roscox, que é o líder de desenvolvimento da linguagem Go, ele que precisa do aval dele para entrar as coisas na linguagem e tudo mais. Ele deixou bem claro que o DEP não era uma ferramenta oficial, e sim um experimento que a comunidade Go tinha para entender como é que funciona o gerenciamento de dependências e como é que a comunidade Go lida com esse gerenciamento de dependências. Isso demorou mais ou menos um ano, o DEP ficou estável pra caramba e muito tranquilo de usar. Esse ano estava previsto do pessoal que contribuiu com o DEP começar a ajudar o Samboy lá a fazer a integração com o ToolChain. Mas aí a gente estava começando a pensar nessa integração com o ToolChain. O Roscox olhou o código do DEP, olhou o código do ToolChain do Go, falou: isso não vai dar para ser plugado dentro do jeito que está hoje, não vai dar para ser plugado dentro da ToolChain do Go. Então, o que eles fizeram foi, usando algumas ideias boas do DEP e colocando algumas ideias novas, porque não foram possíveis usar as ideias do DEP, para integrar com a ToolChain do Go, ele criou um tal do Vigo, que é a abreviação de Versioned Go. É um segundo experimento nesse ponto de gerenciamento de dependências que o Google resolveu atacar. Então, provavelmente, segundo as previsões do Roscox, na 1.11 a gente já deve ter alguma coisa de gerenciamento de dependências embutido na própria linguagem. E eu que estou acompanhando bem de perto, uma das coisas que eu posso falar que isso com 90% de certeza que aconteça, o GoPath vai virar uma coisa opcional e o diretório vendor vai ser extinto, e ele vai conseguir baixar isso de algum repositório central ou até mesmo do Git, e ele vai conseguir ser capaz de controlar as versões usando o próprio Git. A gente ainda não sabe como lidar com isso, se ele vai usar as versões do próprio Git ou se a gente vai partir para um caminho de um repositório central. Mas duas coisas que com certeza vão ser... o vendor é quase 100% de certeza... o vendor é 100% de certeza que vai ser extinto, porque com esse Go versionado, esse command line versionado, o vendor passou a ser uma coisa que está redundante. Aí, se você tem o vendor, você não precisa das versões. O vendor existe porque não tem versões. A partir do momento que tem versões, o vendor começa a ser uma coisa redundante, então ele vai ser extinto a partir de que o Vigo começar a ser integrado no ToolChain e ficar público para o uso dentro da ToolChain do Go. O vendor vai ser deprecado e uma das coisas que, se você usar o Vigo hoje, que hoje já está disponível para uso, mas como um outro comando, e tem alguns bugs, então reportar bug, toda essa história, ele já pode ser usado fora do GoPath. Você não precisa mais ter a sua variável GoPath no seu ambiente, e ele sabe lidar com tudo isso. Ele só gerou um arquivo novo no projeto chamado go.mod. Sensacional. Esse era um dos problemas que mais atingia a nossa comunidade, né? Ter que lidar com o vendor, ter que lidar com a estrutura do GoPath, que, assim, quer queira ou não, ingessa um pouquinho o como você vai lidar com projetos. Eu acabei me adaptando super bem, então eu gosto de usar o GoPath, mas tem muita gente que não gosta. Tem muita gente que prefere ter uma pasta para os próprios projetos e tudo mais.
e aí, enfim, vai ficar bom para todo mundo, porque o GoPath vai ser opcional, mas quem quiser usar pode continuar. O que eu faço para ter meus projetos numa pasta, que eu já fazia antes, é tipo, eu boto o projeto lá no PF e faço um link simbólico no meu workspace. Para mim funciona tranquilo. Também é uma boa solução. Enfim, pode usar as coisas do sistema operacional, né? Usar links simbólicos e tudo mais. Bom, e para dizer que a gente não falou de código, vamos mostrar um pouquinho de testes. É um assunto que a gente sempre fala, que a gente sempre insiste um pouquinho, mas, enfim, testes é uma coisa legal e a gente precisa deles. Eu e a Jéssica que diga, né, Jéssica? Tamo a semana toda, mais que isso já, com a cara Intensivão de testes. intensivão de testes. A Jéssica está iniciando no Go, já tá mandando bem pra caramba, mas eu esqueci que ela estava iniciando e já saí derrubando um monte de coisa na cabeça dela dos conceitos do Go e principalmente testes, né? A gente só fez isso essa semana. Tá sendo ótimo malhar o cérebro dessa forma, assim. Super sensacional. Enfim, mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Esses exemplos já estão faz tempo disponíveis no nosso repositório, é só uma revisãozinha mesmo, né? Então tá lá no GitHub GoBR Estudos Testing, né? E vamos ver, dar uma olhadinha no código aqui. E esse aqui era o código que a gente nem lembrava o nome, né? Mas a Jéssica procurou e achou super legal que tem um nome para esse tipo de teste, que é o Table Driven Test, né? Que ele vai fazer uma tabela realmente de teste. Então vamos ver como é que ele funciona. Nós temos um arquivo de exemplo aqui, que é o nosso alvo que vai ser testado, né? Ele tem uma funçãozinha, que é a que vai ser testada, dividir inteiros. E daí a gente tem o nosso teste no arquivo underline test, já tradicional também. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um for que vai interagir em todas as possibilidades de teste. E aqui nós temos cada uma dessas possibilidades, né? Então, por exemplo, ele vai tentar dividir por zero, fazer todas as divisões que a gente achou razoável, e aí ele vai testar o quociente, o resto, se ela retornou erro. Essa daqui é uma versão ainda mais simples. Dá para sofisticar isso ainda muito mais. Dá para você, por exemplo, incluir um setup e um teardown, que é uma coisa que a gente chegou a fazer hoje. Para fazer isso seria super simples, né? Você viria aqui, setup, né? E o setup vai ser simplesmente uma função. Então, func. E pronto, eu já posso vir aqui e adicionar uma função de setup nos meus parâmetros de teste, né? Seria só vir aqui e adicionar, né? Nomeado seria setup, dois pontos, e aí a função de teste. E aí depois a função propriamente dita. Mas enfim, deixar esse exemplo simplesinho, depois eu vou fazer um exemplo mais sofisticado usando funções de setup e teardown. Mas esse exemplo aqui é legal que ele tem um setup e um teardown global do teste, que é esse cara aqui. Eu não gosto muito de usar ele, mas ele funciona, né? E ele vai printar essas mensagens, porque só tem isso para fazer por enquanto de setup e teardown desse teste. Depois eu vou fazer uma versão mais sofisticada. E aí, para a gente ver ele rodando, esse aqui ele vai dar erro, porque ele vai tentar dividir por zero. Este ou este aqui, um desses dois caras vai dar erro. Vamos ver. Go teste.
Ah, não, esse aqui passou, ele fez o setup e o teardown dele, mas o que vai dar erro é esse aqui, né? CD, teste simples, go teste, e ele vai tentar dividir por zero e aí vai dar... não, ele não vai tentar dividir por zero. É uma função que sempre retorna sempre true e ela retornou false. Tá aqui o exemplo. Cadê? Retorna sempre true, acabou retornando false e aí ele deu a mensagem. Se a gente vier aqui e mudar para true, aí o teste passa. Bom, enfim, um exemplo rapidinho só para reforçar o uso de testes. Eu vou fazer mais exemplos do Table Driven Test porque é legal e é importante a gente ver como é feito. E vou incluir também o exemplo usando setup e teardown por teste, que fica bem mais legal. Inclusive, tem um detalhe que a gente precisa incluir, que é o subteste, que vai estar no exemplo, é um testezinho pequeno que fica aqui dentro, né, dentro do looping, e facilita, deixa a mensagem de erro melhor. Foi uma dica do Felipe na semana passada, e nós vamos incluir também no exemplo. Ô César, Fala. declarar essa script fora do escopo do for não ia ficar mais legal de eu ler o código, não? Fica assim, fica bem mais legal. E é por isso que eu vou escrever um exemplo melhor. Porque esse Legal, exemplo aqui está levemente datado. Boa. A gente precisa fazer isso. De vez em quando a gente tem que revisitar os exemplos. Porque, sério, o cara que escreveu os exemplos há 1 ano e meio atrás, um pouco mais que 1 ano e meio atrás, vulgo o César, é outro programador hoje em dia. Ele melhorou um bocado, sabe? Seria até estranho se não fosse, né? Ficar parado no tempo. Exato, melhorou um bocado. Então, vale a pena de vez em quando dar uma revisitada. E claro, não fui só eu, foi a galera também, e todo mundo evoluiu, né? Então, vale a pena a gente brincar e voltar e... Deixa eu dar uma olhada nesse código aqui que eu vi e tenho certeza que funciona, mas eu vi há 1 ano atrás. Vamos dar uma olhadinha nele. Então vamos fazer um exemplo melhor aí. Mas você tem toda a razão. Tirar a declaração do for fica bem mais legal. Fazer o teste, que dica do Felipe, também fica super legal. Isso eu nunca usei. Não, a mensagem melhora bastante. O Felipe pode citar se tem mais vantagens além da mensagem. Tem mais alguma coisa, Felipe? Na verdade, tem a legibilidade, não é só na mensagem, mas a legibilidade do código em si, porque é uma chamada de função do próprio T que recebe a sua função interna do teste propriamente dito. Tem a capacidade de você poder rodar só aquele teste específico. Só aquele subteste específico, só aquele caso de teste específico. E ele indica também, né? Porque como ele recebe um nome, ele indica também o que está sendo exibido, né? Tipo, qual teste você está rodando agora? Sim, exatamente. E é isso, galera. Então vamos parar a nossa parte gravada e aí a gente vai para o bate-papo. Vamos lá.